Eu não escutei, eu saí. Ah, tá. Não, é que eu ia fazer o mapa mental lá da atividade que você falou. Só que aí ficou feio e eu não tava entendendo. Aí eu fiz outro, só que também deu a mesma porcaria. Hum. Aí eu fiz um quadro, e o quadro ficou melhor que o mapa mental. Então eu vou mandar o Meu quadro Deus, depois pra não. você. Tudo Ele bem, ficou não até tem problema. coloridinho. Ficou até coloridinho, Ó, bonitinho. ficou bonito, hein? Tipo, aí eu fiz um quadro explicando mais ou menos todos, e os que tinha mais coisa eu fiz um quadro separado pra explicar melhor. Legal. Ficou melhor do que o mapa mental. O intuito era vocês entenderem os esquemas, né? Sistematizar direitinho, qual reino tem quais características, se sua tabela contemplou isso, ótimo. E você, Thalita, teve alguma dificuldade? Não, algumas coisas que eu não soube, eu pesquisei na internet. Ah, legal. E cadê a Mari? A Nicole falou que não vai participar, né? Uhum. Acabei de ver aqui, professora, não vou conseguir entrar. Tudo bem. A Thalita tá aí, a Rebeca tá aí. Falta só a Mari, então. Professora, agora a gente tem uma conta no TikTok, né? Ah, é? Ai, Deus. Eu perguntei para vocês lá do Zoom, porque o Zoom é uma outra plataforma que a gente poderia usar, né? Mas a Thalita não gosta do Zoom, Thalita? Não, é porque, tipo, ele fica cortando o áudio às vezes, e às vezes cai. Tipo, quando cai, às vezes só caiu, não cai todo mundo. Ah, Eu não sei o que acontece. lá tem limite, né, de tempo. Lá é 40 minutos. É, mas eu Acho uso que o é meu 40 minutos. sozinho. Só que a Lá voz tem... da Felipe trava mais lá do que aqui. Então aqui é melhor mesmo, né? Eu Continuar acho aqui. melhor. Bom, a Mari não está atendendo. Ela fica de fora. Vocês já mandaram na plataforma para mim o trabalho de vocês? Ainda não, porque eu tinha feito errado, mas eu já arrumei. Eu vou mandar depois. Tá, acho que fica aberto até. Acho que eu coloquei até 6h30. Acho que foi 6h30, 6h20, não lembro. Também não sei. Vou ver aqui. Mas normalmente eu ponho até 6h30. É que a aula de vocês é a primeira, né? Então é possível que esteja até 6h20 mesmo. Bom, enfim. Então, queria esperar a Mari. Mas já estamos com um tempo mais curtinho, né? Se bem que hoje é aula dupla também, né? Mas vamos aos recados. O primeiro recado é, então, a submissão lá no portal para vocês, do trabalho, né? Então, vocês têm que daí devolver esse mapa mental, tabela ou qualquer coisa que vocês fizeram para poder sistematizar todos os conhecimentos e a entrega era hoje. E hoje eu não vou dar nenhuma tarefa para vocês, vai ser participar desse vídeo e depois estudar sobre essa aula. Então, hoje vai ficar sem tarefas. Belezinha? Dá um respiro aí para vocês também, um pouquinho. Então, ó, a Mari não tá atendendo, vamos começar. Depois ela se inteira. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Só um minuto. Eu compartilho a tela e a gente vai acompanhando a aula. Aí vocês sabem, né? Nosso sistema de aula, qualquer coisa, dá um grito, acena. Fala aí que eu começo, que eu paro. Precisa ligar o webcam? Enquanto vocês duas estão ligadas? Oi? Precisa ligar o webcam? Não, se você não quiser aparecer, não tá. tem problema. Bom, então a gente falou nas outras aulas, que foram aulas imensas, né? A quantidade de slide. Sobre os grupos de seres vivos, né? A gente falou sobre todos os 5 reinos, que agora vocês estão manjando tudo, porque agora vocês já fizeram o trabalho, já sabem tudo, e agora a gente vai entrar, então, no tema 2, que é nutrição. Essa aula é um pouquinho mais curtinha que a outra, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. O que vocês entendem sobre nutrição?
Queria ouvir de vocês antes. O que é nutrição? Fala Alguma você coisa primeiro. não sei, ainda tô pensando. Eu espero. Tem que ver com a nutricionista, porque eu não sei não. Pra mim, nutrição é você ter uma alimentação boa. Nutrição pra mim é alguma coisa que tem vitamina, tipo, que dá Nutriente. sustância. Nutriente. Isso. Aquele negócio de tipo, vitamina A, vitamina B, não sei o quê. Tem vitamina A? Sim. Tem, eu acho. A, B, C, D, E o alfabeto de vitaminas aí. Bom, então realmente está relacionado à nutrição, ao nutricionista, como a Rebeca falou, e também está relacionada a nutrientes, né? Nutrição, nutrientes. Então, o nutrição é tudo que a gente usa para nutrir nosso corpo, né? Certo? Uhum. Então, a gente precisa, para manter o mecanismo do nosso corpo, a gente precisa de nutrientes. De vários tipos, né? A gente vai falar aqui sobre os nutrientes. Então, para iniciar falando um pouquinho do metabolismo energético, que é esse conjunto das reações químicas necessárias para manter nosso organismo vivo. E quem mantém o nosso organismo vivo são esses nutrientes, que faz parte, que é esse combustível do nosso metabolismo energético, tá bom? Então, ó, alguém quer ler aqui para mim? Vocês estão vendo a minha tela, né? Aham. Sim. Pode ler também. Conjunto de todas as reações químicas necessárias para manter um organismo vivo. Nutrientes. Para manter o metabolismo ativo, é necessária a presença de diferentes moléculas que atuam em processos variados, entre os quais construir estruturas e formar o corpo do organismo, facilitar determinadas reações químicas, armazenar e liberar energia química e armazenar informações codificadas. Isso. Então, o que a gente entende disso? Que os nutrientes estão, então, além dele ser o combustível para o nosso metabolismo energético, para poder manter a gente vivo, ele também é matéria-prima, né? Então, tudo vai sair dos organismos. Então, para a gente se movimentar, para a gente respirar, para a gente. Tudo, a gente vai precisar de nutrientes para manter nosso corpo vivo, para poder manter em funcionamento essas reações químicas necessárias para a gente viver. Tá bom? Então, aqui. Bom, então aqui eu coloquei para vocês duas imagens que mostram a nutrição de seres. Então, eu poderia colocar aqui a Rebeca comendo, por exemplo. Mas eu escolhi colocar a estrela do mar se alimentando aqui dos moluscos, tá vendo? Ó, que bonitinha. Ela tem a boquinha dela aqui no meio, então ela tá se alimentando aqui desses moluscos. E uma aranha comendo um bichinho que ela pegou aqui na teia dela. Vocês já viram um bicho na teia de aranha? Uhum. Eu já coloquei um bicho na teia de aranha. Eu acho que já. É legal, né? Ver Ele ela. tá tentando sair, né? Então dá dó dele, né? Porque ele tá tentando sair, obviamente. Mas é legal o jeito que ela vai, ela enrola, o jeito que ela vai se alimentando dele é bem, bem interessante. Então, essa é a nutrição de dois tipos de animais diferentes, né? Um exemplo de equinodermo aqui, né? Estrela do mar, e a aranha, um aracnídeo. Então, a gente tem 4 tipos principais de moléculas orgânicas no nosso organismo, que tá aí, são os conjuntos desses nutrientes que são essenciais para a nossa vida. Então, a gente vai falar sobre cada um deles, tá? Deixa eu fico clicando na casinha de vocês e sai aqui. Pronto. Então, primeiramente, a gente vai falar de um tipo principal. Esses são tipos principais, tá? Tem outros tipos também, mas esses são os que a gente precisa saber agora sobre a nutrição. Então, a gente tem as proteínas. A gente vai falar, então, das proteínas. De novo, a Thalita que está aqui na frente das proteínas. Pronto. As proteínas, elas têm, então, função estrutural. O que isso quer dizer? Que elas têm função na estrutura de músculos e de cartilagens. Então, é ela que vai conseguir formar esses... Coloquei aqui, porque é a estrutura
estruturação. Pera, só vai cortar um pouquinho. Passou um carro aí. De onde? Desde quando vocês querem que eu repita? Desde o começo? Desde quando você começou a falar dos Função estrutural. músculos e cartilagem. Então, as proteínas, então, elas têm função estrutural. Eu estava falando que elas formam esqueletos. Eu coloquei entre aspas porque forma a estrutura dos músculos e das cartilagens. Então, por isso que ela tem uma função estrutural, porque ela forma a estrutura, tá bom? De tecidos, dos músculos, como eu coloquei aí e tudo mais. E ela possui uma classe, que é a classe das enzimas. As enzimas são um tipo de proteínas. Isso é muito importante a gente sempre lembrar, que as enzimas são um tipo de proteínas, tá? E são proteínas reguladoras. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela tem a função. As proteínas têm toda a função estrutural, mas além disso, ela tem a função de regular certas reações químicas, determinadas reações químicas. Ou seja, ela acelera essas reações. Então, a gente tem um processo que demoraria um tempão para acontecer, aí a proteína vai lá e manda essa classe dela, essa classe específica que chama enzimas. Então, essas enzimas vão lá e conseguem acelerar todo esse processo. Então, para ser um processo mais rápido. Por isso que ela é reguladora, ela regula essas reações químicas e esse tempo de reação. Tá bom? Ok. Ok? Então, vamos passar para os próximos tipos. Aqui a gente vai juntar os carboidratos e os lipídios. Então, a gente vai falar desse tipo. Ô, Thalita tá sempre na frente da minha figura. Bom, carboidrato. Ela tá atrapalhando. Então, vou tirar a Thalita daqui. Não, mentira. Então, os carboidratos e os lipídios, eles têm função energética. Então, a função deles é de dar energia, fornecer energia e armazenar energia. Então, quando a gente vai fazer algum exercício, alguma coisa, o que a gente precisa? A gente precisa de carboidrato. Carboidrato são os açúcares. Então, tudo que tem essa função de dar energia. E os lipídios, eles são mais os óleos, o azeite, então são mais. Outro tipo de função energética, mas ambos têm função energética. Ambos armazenam energia química e ambos fornecem essa energia química. Porque se eles armazenam, eles vão fornecer depois. Então, por exemplo, a gente come um pão. Aí a gente tem lá o carboidrato daquele pão, então ele está lá armazenando essa energia química. A partir do momento que eu ingiro esse pão, eu vou quebrar essas moléculas. Então, quando o meu organismo começar a quebrar essas moléculas, ele vai liberar essa energia, que daí vai poder ser usada no meu organismo em forma de energia. Deu para entender? Então, nessa Eu acho quebra. que Oi. tipo, você quis dizer que quando a gente ingere alguma comida do tipo carboidrato, o nosso organismo vai quebrar os nutrientes e vai, tipo. Pera, como é que eu posso explicar? Quando o organismo faz essa quebra, porque os carboidratos e os lipídios, eles estão armazenando essa energia, certo? Então, no pão lá, tem sim energia armazenada. Aí, quando a gente consome, a gente quebra essas moléculas. E quando a gente quebra essas moléculas, a gente acaba liberando essa energia. E daí, essa energia a gente usa dentro do nosso organismo. Ah, tá. Entendeu? Então, a energia ela é obtida na quebra dessas moléculas. Tá bom? Tá bom. E daí depois, então, já falamos sobre proteínas, carboidratos e lipídios, então a gente vai falar um pouquinho dos ácidos nucleicos. Os ácidos nucleicos, eles têm a função metabólica de regulação, então a função é reguladora, tanto quanto as enzimas, né? A gente falou lá na parte das proteínas, que as proteínas têm função estrutural e as enzimas daí têm função reguladora. Então, os ácidos nucleicos também têm essa função de regulação, tá? Os ácidos nucleicos são formados pelo DNA e RNA, então eles regulam todo o nosso material genético. Beleza? Beleza. Eles regulam daí essas funções metabólicas. Então, sabendo disso, sabendo desses 4 tipos de nutrientes que a gente tem, que é proteína, carboidrato, lipídio
e ácidos nucleicos, a gente vai falar um pouquinho, então, sobre as nutrições. A gente tem a nutrição autotrófica e a heterotrófica. Vocês lembram que a gente falou sobre isso quando a gente foi classificar lá os reinos? Quem é autótrofo e quem é heterótrofo? Então, os autótrofos são aqueles seres que produzem o seu próprio alimento. Então, eles são capazes de sintetizar os nutrientes. O que quer dizer? Eles produzem o alimento deles a partir de a fotossíntese, por exemplo, que é o processo que a gente sabe que capta a luz do sol, gás carbônico, e daí ela sintetiza esses outros recursos, né, esses outros componentes, e ela forma, então, a glicose para ela. O oxigênio é uma consequência da fotossíntese. Mas o que a planta faz? A planta quer produzir seu próprio alimento. Então, se ela está liberando oxigênio ou não, ela não está ligando muito. O que ela quer é produzir o próprio alimento. Então, ela pega esses elementos externos e produz o seu próprio alimento. Esse é um tipo de nutrição autotrófica, né? A fotossíntese. E tem também a quimiossíntese, que daí ela é feita por outros organismos, como bactérias, por exemplo, que daí eles fazem o próprio alimento a partir de reações químicas. Mas eles também produzem o próprio alimento. Então, esse é importante a gente guardar da nutrição autotrófica, que são aqueles seres que são capazes de sintetizar o próprio alimento, seja por fotossíntese, seja por quimiossíntese. E os exemplos de seres que fazem isso são as plantas, as algas e algumas bactérias. Beleza? Beleza. Vocês estão entendendo? Sim. Rebeca? Entendendo? Ah, tá. Sim, estão entendendo? Tô entendendo. Então, beleza. Então, vamos para a próxima nutrição, que é a nutrição heterotrófica, que é a nutrição daqueles seres que não conseguem produzir nem sintetizar os próprios nutrientes, não conseguem produzir, então, o próprio alimento. Nós, por exemplo, nós pegamos os nossos alimentos de outros organismos que já sintetizaram. Vocês lembram que lá no 7º ano vocês falaram sobre cadeia alimentar, teia alimentar, falaram sobre essa passagem de nutrientes, de energia de um corpo para o outro. Então, o que acontece? A gente tem o produtor no começo da cadeia, que é aquele organismo que consegue produzir o próprio alimento, ele é autótrofo, normalmente é uma planta, né? Aí vai lá um ser e come aquela planta, por exemplo, a vaca, vai lá e come a grama, por exemplo, aí a gente vai e consome a vaca. Então, a gente pegou a energia da grama que ela comeu e a energia dela. Ah, aquele circuito que depois Faz uma bolinha. Teias e cadeias alimentares, né? Que tem esse fluxo de energia que a gente chama. Então, a gente pega essa energia de seres que conseguem sintetizar o próprio alimento. Mas como a gente não consegue, então a gente tem que pegar deles, tá? Então, a gente obtém essas moléculas já sintetizadas de outros organismos. Eles sintetizam os próprios nutrientes e a gente os consome. Então, exemplos somos nós, os animais, né, fungos, e grande parte de protozoários e bactérias, que tem esse tipo de nutrição heterotrófica. E, para isso, a gente tem aí a digestão. Então, quando a gente consome essas moléculas já sintetizadas desses organismos autótrofos, a gente faz a quebra dessas moléculas. Que nem eu falei para vocês lá nos carboidratos, que a gente quebra e pega energia. Então, vai ter a digestão. Alguns organismos têm sistema digestório, a maioria deles, e tem alguns que ainda não têm sistema digestório. Dentre os que têm sistema digestório, a gente pode ter o tubo digestório incompleto e o tubo digestório completo. O que isso quer dizer? Nós, por exemplo, temos o tubo digestório completo, que a gente tem a nossa boca, a gente faz toda a nossa digestão e excreta depois pelo ânus. Aqui, a gente tem exemplos, agora é a Rebeca que está na minha frente. A gente tem, por exemplo, um exemplo aqui de quinidários, que ele tem apenas uma abertura. O que isso quer dizer? Ele tem um tubo digestório incompleto. A mesma abertura que ele consome os alimentos é a mesma abertura que ele vai excretar.
Então, é o mesmo orifício. Então, ele come pela boca e excreta pela boca, tá? Então, por isso que ele tem o tubo digestório incompleto, porque ele não tem todo esse sistema de um entra e o outro sai. Que E daí, nojo. os Pelo organismos... mesmo que entra, é o mesmo que sai. Isso, exato. Porque ele tem o tubo digestório incompleto. Aham, tá. Então, entrou pela boca, também saiu pela boca. Credo. E tem o tubo digestório, então, completo. Então, eu coloquei aqui um exemplo para vocês, bem bonitinho desse passarinho, que ele tem aqui a abertura inicial, né, o orifício inicial, que é a boca, e depois ele tem a excreção aqui pelo ânus. Então, o tubo digestório dele é completo. Ele tem a entrada e tem a saída diferente. E daí a gente tem os tipos de obtenção de alimento. O que, que isso quer dizer? Como esses seres acham esses alimentos, como que eles obtêm esses alimentos a partir do corpo deles. Então a gente tem primeiro, opa, quase derrubei a caneta. A gente tem aqui os predadores, que eles podem ser tanto herbívoros quanto carnívoros. Eu coloquei a imagem para vocês aqui da apostila, que é muito legal essa imagem, que mostra, ó, a ampliação de 350 vezes. Vocês estão vendo aqui? Que aqui é no mundo microscópico. Isso aqui a gente não consegue ver a olho nu de jeito nenhum. Então, a gente está observando aqui que um organismo está devorando o outro. Ó. Esse aqui é um organismo que está sendo devorado, e esse aqui é o organismo que está devorando. Então, aqui a gente tem uma célula, uma alga unicelular, então ela só tem uma célula, então ela é bem pequenininha mesmo. E aqui a gente tem a ameba que está englobando ela. Ela é um tipo de obtenção de alimentos. Então, ela está pegando, ela está aos poucos englobando essa alga unicelular, e daí ela vai englobar ela inteira e vai absorvendo o corpo dela. Então, aqui eu poderia ter colocado um leão comendo, poderia ter colocado uma imagem minha almoçando, porque a gente tem esse tipo de alimentação, né? Aqui a gente tem de predadores, né? Os herbívoros e os carnívoros. A gente come carne e come planta. A gente é o quê? Então, nós somos onívoros, que a gente tem essa opção de comer tudo. Ah, tá. E tem os carnívoros, aqui herbívoros também a gente pode colocar, tem milhões de tipos, né? De animais. Enfim. Aqui a gente tem, então, os filtradores, que é outro tipo de alimentação. Vou pôr vocês para cá. Outro tipo de obtenção de alimento, que esse aqui, ele não tem tubo digestório. Então, lembra que eu falei com vocês? Tem a opção de que tem sistema digestório, os que tem tubo digestivo incompleto, tubo digestivo completo, e aqueles que não têm nenhum sistema de digestão, que são, por exemplo, os filtradores, que é aqui essa esponja. Então, ela se alimenta a partir da filtração. O que, que isso quer dizer? Como ela vive na água, os poros entram, a água entra pelos poros dela, e o que entra junto com essa água, os micro-organismos e os organismos menores que entram junto com essa água, eles são filtrados e ali é feito a digestão célula por célula. Então, cada célula realiza a digestão, tá? Então, por isso que ele não tem um sistema todo voltado para isso. Cada célula faz sua própria digestão nesse sistema de filtração, tá bom? Então, tipo, qualquer coisa que entra ali tem uma célula que vai fazer a digestão daquilo? Isso. Não, todas as células vão fazer a digestão daquilo. Ah, tá. Entendeu? Cada célula vai fazer a sua própria digestão, mas todas as células são capacitadas para fazer a digestão. Tá? É uma digestão celular. Pronto. A gente tem os parasitas também, que é um tipo de obtenção de alimento, que ele vai parasitar algum outro organismo e vai pegar esse alimento desse outro organismo. Aqui a gente tem um purgão, acho, né? Que ele. Opa! É o pulgão. Que ele está parasitando ali. É um exemplo. Então, a gente tem vários exemplos de parasita, né? Vai. Já que a gente tem vários exemplos de parasitas. Cita alguns? Qualquer exemplo de parasita. Pulga, carrapato. Eles se alimentam, então, de outros